noite a todos. Estamos começando aqui mais um encontro com o especialista. Esse encontro eu fico bastante sentido de não ser presencial ainda, mas infelizmente a pandemia nos força a manter a plataforma digital. Eu vou pedir para o Dr. Marcos agora iniciar o vídeo dele, né? E o áudio, para participar aqui conosco. Essa aula é uma aula que a gente vem pensando há bastante tempo em discutir com os nossos colegas, porque o Dr. Marcos tem uma larga experiência aqui no laboratório realizando os testes de estímulos, e eu acho que vai ser muito legal dividir isso com os pediatras, né? Eu estou vendo bastante gente aqui, colegas, Marília, Leonor, a Larissa, a Carolina do Céu Amaral, a Cristiana, a Crislane, Cristiana Kawali. Eu queria desejar as boas-vindas a todos que estão aí. E, bom, vou fazer a introdução aqui do Dr. Marcos, né? Ele é professor da Unicamp, da disciplina de endocrinologia, assessor médico do Laboratório Francesc há um bom tempo, responsável pelos testes de estímulos aqui do laboratório. E eu acho que, sem mais delongas, nós vamos apresentar a avaliação da baixa estatura. Depois a gente vai apresentar um pouco dos nossos dados, da nossa casuística, e vamos abrir para a discussão, que é o mais proveitoso aí de toda essa conversa. Então, sem mais, faça a palavra do Dr. Ok, Gabriel, muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você discutindo a avaliação de baixa estatura e aí mostrando um pouco da experiência que a gente tem aqui no laboratório também. A gente sabe que uma das queixas muito frequentes em pediatria é a mãe ou os familiares falar: meu filho é o menor da classe, ou os primos que são mais novos são maiores do que ele, ou o irmãozinho mais novo está maior do que ele. Ou seja, começa a dar uma preocupação para a família com relação à estatura da criança, desde que ele é pequenininho, principalmente quando começa a fazer tipo de comparação. E isso é uma queixa comum em pediatria e, com frequência, vem encaminhado por um pediatra ou por um endocrinologista para avaliação da parte se isso é uma causa hormonal ou não, essa baixa estatura. A gente sabe que entre as causas de baixa estatura, obviamente que tem doenças neuroendócrinas, mas existem fatores familiares, doenças genéticas, doenças esqueléticas, doenças da nutrição, influência de doenças sistêmicas, a carência psicossocial e até umas causas que a gente não consegue chegar a nenhum esclarecimento sobre qual é o fator principal da baixa estatura. O que a gente sabe é que existem hormônios, óbvio, que influenciam o crescimento normal. E essa parte que faz parte da avaliação que o endocrinopediatra ou o endocrinologista vai fazer. Os hormônios que influenciam o crescimento, obviamente, o hormônio do crescimento, os hormônios tiroidianos, os corticoides, tanto glico como mineralocorticoides, hormônios sexuais, insulina e alguns peptídeos, como IGF. O eixo somatotrófico é interessante a gente comentar para poder entender depois na avaliação que nós vamos fazer. A secreção de GH, de hormônio do crescimento, pela hipófise, ela sofre influência do fator hipotalâmico, que é o GNRH, que vai acabar tendo um efeito positivo na secreção de GH pela hipófise, e tem também um outro fator, que é a grelina, que é um hormônio produzido pelo tubo gastrointestinal, principalmente pelo estômago, que tem um papel importante como indutor de fome, inclusive, que é um hormônio orexigênico, e também que aumenta a liberação de GH. Esse GH liberado pela hipófise vai até o fígado, induz a secreção hepática de IGF-1. O IGF, ele é circulado ligado a uma série de proteínas, são as binding proteins, as BPs, IGF, BP, várias. A principal proteína transportadora da IGF é a IGF-BP3, que vai levar o GH até os seus órgãos-alvos, e uma protease separa da IGF-BP, e onde vai ter uma ação diretamente ligando ao receptor de GH e de IGF nas glândulas-alvo. O hormônio do crescimento, ela é uma proteína com peso molecular de 22 kDa, tem 191 aminoácidos, tem 2 pontes disulfídicas. Esse é um hormônio que foi já sintetizado inúmeras vezes e por várias técnicas, inclusive, que é inclusive utilizado hoje como terapia do hormônio do crescimento.
O GH induz, então, a síntese da IGF-1, que é um peptídeo também de 7 kilodaltons, que parece muito com a proinsulina, e ele vai se interagir com o receptor de IGF. Esse receptor de IGF-1 é um receptor muito semelhante ao receptor de insulina, tanto que esse IGF, Insulin Growth Factor 1, quer dizer, tem uma semelhança muito grande com a insulina e liga muitas vezes o receptor de insulina, assim como a insulina pode ligar em receptor de IGF. A proteína transportadora, que é a principal proteína transportadora do IGF-1/P3, ela sofre influência de vários outros hormônios, como até do ácido retinóico, TNF-alfa, interleucina, PTH, glicocorticoide, e tem várias substâncias que interferem nessa. Por isso que a gente sabe que não é apenas uma proteína que está relacionada diretamente com o controle do hormônio do crescimento. Quando que o pediatra, na puericultura, o próprio endocrinopediatra, o endocrinologista, começa a desconfiar de baixa estatura? A gente, obviamente, usa para isso tabelas feitas com uma população normal. Aí entra um outro problema. O que é a população normal? Para onde que vem? É uma população normal da Escandinávia? É uma população normal de uma favela brasileira? Existem dificuldades com isso. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês, essa curva de crescimento, é do CDC, que é uma bastante importante na literatura, mas ela expressa em percentil. O indivíduo está no percentil 3, no percentil 10, no percentil 25, quando que a gente precisa ver que a maioria do Ministério da Saúde utiliza como critério de baixa estatura a tabela da Organização Mundial de Saúde, que não expressa em percentil e síntese o padrão. Então, a gente tem aqui uma avaliação, um gráfico que mostra uma comparação entre um retardo constitucional ou uma família com baixa estatura, mostrando como isso pode ser visto numa tabela dessas da Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que vai ter uma relação direta com o percentil, porque mais ou menos um de padrão já são 68% da população, 2 de padrão já dá 90 e tantos, e 3 de padrão praticamente 100% da população encontra entre mais ou menos 3 de padrão da média. Essa aqui é a tabela que a Organização Mundial de Saúde referenda, e a gente acaba vendo que ela se expressa, então, em média, mais 1, mais 2, mais 3 de padrão ou menos. A gente sabe que o hormônio do crescimento, ele circula durante o dia em concentrações variáveis, dependendo da hora do dia, ele faz pulsos de secreção que são variáveis, esses pulsos acontecem mais à noite, então você tem aqui uma flutuação muito grande dos níveis de GH durante o dia. Por isso que a interpretação de uma dosagem de GH para avaliação de crescimento é uma complicação, porque a maioria das pessoas crianças que vão no laboratório para o exame, eles estão na fase, uma das fases mais baixas que tem de circulação de GH, que é no período do início da manhã. Então, por isso que o valor normal do GH, que vai de 0 a 3, por exemplo, nanogramas por ml, 0 é normal. Quer dizer, como é que a gente pode dizer que alguém tem falta de hormônio do crescimento se a dosagem dele for muito baixa? É por isso que a gente acaba tendo que fazer testes de avaliação de crescimento. A própria Ministério da Saúde faz um protocolo clínico com diretrizes terapêuticas para avaliação da deficiência de hormônio do crescimento. É isso que eu queria discutir um pouquinho aqui com vocês. Eles colocam como quando que você deve avaliar a deficiência de GH, quando você tem uma baixa estatura grave. Baixa estatura grave, definida pela OMS, é uma estatura que está abaixo do percentil 3, ou seja, está muito abaixo da média. E, ou se não, entre 2 e 3 de um padrão abaixo, mas que está tendo uma velocidade de crescimento reduzida. Ou ainda, não precisa estar tão baixo, precisa 2 de um padrão só abaixo da média, mas vem tendo uma velocidade de crescimento no último ano muito abaixo da média, também é um critério de investigação. Assim como você pode ter investigação quando existem condições predisponentes para isso, como lesão intracraniana, crianças que foram submetidas à radiação do sistema nervoso central por algum tipo de situação clínica, quando crianças que têm deficiência de outros hormônios hipofisários, obviamente a gente tem que avaliar GH, e quando você tem características clínicas na infância que você pode suspeitar que tem falta de GH, tipo hipoglicemia fácil, icterícia prolongada, micropênis, defeitos de linha média, que a gente, obviamente, começa a pensar que pode ser que aquela baixa estatura está relacionada com alterações hormonais.
Na avaliação da baixa estatura, se recomenda, inicialmente, como teste de screening, a IGF-1. Eu vou depois discutir um pouquinho a nossa experiência com relação ao IGF, mas a gente sabe que os valores de IGF-1 acima da média para a idade e sexo são fortes evidências contra o diagnóstico de deficiência de GH, mas isso deve ser confirmado com testes provocativos de secreção de GH e a própria dosagem do IGF-1 de novo. E esses testes que são utilizados são os testes, pode ser com clonidina, levodopa, glucagon ou hipoglicemia induzida pela insulina. O teste de hipoglicemia insulínica, ele é talvez um dos testes mais pedidos, mais sensíveis para a avaliação do déficit de crescimento, mas é também um dos que mais dá a chance de ter algum tipo de complicação. Por isso, quando a criança é muito pequena, quando ela pesa menos de 20 quilos, isso já é uma contraindicação para a realização da hipoglicemia por insulina. E quando tem história de convulsão ou doença cardíaca. Os casos de deficiência isolada de DGH são necessários, segundo o Ministério da Saúde, 2 testes provocativos. A maioria dos médicos, dos colegas, acabam pedindo o teste de clonidina mais a hipoglicemia por insulina. Quando o paciente tem uma lesão anatômica, quando tem defeitos na região hipotálamo-hipofisária, quando fez tratamento prévio com radioterapia, ou quando tem deficiência associada de outros hormônios, o Ministério já aceita que apenas um teste provocativo já é suficiente para fazer o diagnóstico. Agora, quando o paciente tem defeito, tem déficit de outros hormônios hipofisários, eles devem ser adequadamente repostos antes da realização do teste para não ter influência. Por exemplo, uma criança com hipotireoidismo, ela tem que estar compensada do hipotireoidismo para poder avaliação do hormônio de crescimento. Segundo a Associação Americana de Pediatria, a avaliação de baixa estatura, ela prevê 3 aspectos. Um deles que é começar com a medida do IGF-1 e IGF-BP3. Para meninas, eles recomendam sempre o cariótipo, que pode mostrar a mudança genética, como Turner, por exemplo, que muitas vezes não tem um quadro clínico tão exuberante de Turner, mas pode ser fazer o diagnóstico pelo cariótipo. E daí depois vem as medidas dos níveis de GH. A hipoglicemia que vai induzir, pela insulina, que vai induzir um aumento de GH, talvez seja um dos testes mais poderosos, mais potentes para fazer o diagnóstico de déficit de GH. Contudo, é o teste que mais problema pode dar, porque pode estar associado com uma série de complicações, como convulsão, como hipoglicemia grave. Para isso, existem testes alternativos, também com secretagogues, que tem lá teste de arginina, levodopa, propranolol junto com glucagon, exercício, clonidina e penifenalin, obviamente de ter tido um teste prévio com a insulina. O pico de GH, ele também aumenta um pouco quando a criança começou a ter uma exposição aos hormônios sexuais. Por isso que existe uma certa controvérsia ainda entre os endocrinologistas pediátricos, no sentido de fazer um priming com o testo ou com estrógeno nas meninas que não tem característica nenhuma de puberdade ainda, para sensibilizar um pouquinho mais esses testes, para excluir que aquela criança tenha déficit de GH. Aqui no nosso laboratório, as dosagens de hormônio de crescimento, IGF-1 e IGF-PP3 são feitas por quimiluminescência. Eu coloquei aqui o valor normal do GH sem estímulo nenhum, até 3 nanogramas por ml, pela metodologia utilizada. Já o IGF-1 e o IGF-BP3 precisam de uma tabela para isso. Eu vou mostrar aqui a tabela primeiro do IGF, que é diferente entre meninos e meninas, e está todo fracionada por idade. A gente pode perceber por aqui, se a gente não vou ficar discutindo valores, mas se você olha, à medida que a criança vai ficando maior em termos de idade, vai aumentando o nível de IGF, tanto das meninas quanto dos meninos, e depois, quando já começa a ficar perto dos 18 anos, já começa a diminuir esses valores em indivíduos adultos, tem um nível de IGF mais baixo do que as crianças em fase de crescimento. A IGF-BP3 não tem diferença entre meninos e meninas, mas também tem uma diferença de acordo com a idade. A gente está percebendo aqui, se dividir por cada 2 anos, embora a gente tenha tabelas que vão anualmente. Quando os senhores pedem o exame, sai o resultado do valor normal, o valor normal que sai é o valor normal pela idade da criança, para não sair uma tabela enorme nos valores de referência. Mas a gente sabe que essa variabilidade de resultados depende, então, da faixa etária e depende também da característica de Turner dessas crianças.
Segundo os arquivos brasileiros de endocrinologia, já um trabalho desde 2008, trabalho do Mauro de Porto Alegre, ele fala como que a SBEI recomenda que você avalie os testes de estímulo de GH, que pode ser arginina, clonidina, glucagon, insulina, levodopa, que os ensaios sejam monoclonais ou monopoliclonais por quimiluminescência, e que considera-se normal, que é isso que a maioria dos colegas utiliza, o valor GH maior do que 5 frente a qualquer estímulo, teste de estímulo. Outra possibilidade de avaliação do crescimento do GH é a concentração integrada em 12 ou em 24 horas. Mas isso é uma mão de obra tremenda, você tem que ficar coletando sangue de cada 15, 20 minutos a criança durante 12 horas. Isso é apenas útil em centro de pesquisa, quando você está fazendo alguma metodologia para avaliar qualquer situação e que envolva concentração integrada de GH, mas não é feito de rotina. Além disso, se recomenda imagem na região hipotálamo hipofisária, como uma ressonância de alta resolução, com imagens tanto em T1 como em T2, para avaliar tamanho, dimensão da hipófise, se ela está bem centrada, se ela não tem nenhum tumor comprimindo a hipófise, quer dizer, tem que avaliar, sempre que a gente tem déficit de origem hipofisária, excluir que tenha alguma massa na região que está levando a um PAN-HIPO, ou pelo menos um déficit hormonal. Os testes que se utiliza, eu coloquei aqui alguns dos mais importantes. Isso aqui é do livro de endocrinologia pediátrica da Novartis Etienne. Ela fala que, por exemplo, o mais comum que é o uso da hipoglicemia insulínica, que usa a insulina regular, na dose de 0,05 a 0,1 por quilo de peso endovenoso, com coletas de 15 em 15 minutos, vai ter um pico de resposta entre os 15 e 45 minutos, mas o efeito colateral principal nessa resistência é a hipoglicemia. E daí pode desencadear convulsão e outros efeitos. Então, a família tem que estar orientada a respeito do que é o teste, qual é o objetivo, como que ele é feito, quais são os efeitos adversos e assegurar a família que o teste está sendo acompanhado por um médico que tem experiência no assunto e que pode perfeitamente manusear uma situação se porventura acontecer um evento adverso. O outro teste é o teste com glucagon, que também tem um resultado bom, tanto com aplicação subcutânea ou intramuscular, só que o pico de resposta é um pouco mais tardio. E o efeito adverso principal, pelo menos na minha experiência, é enjoo, e muitas crianças acabam vomitando, isso gera um estresse. Eu acho que o glucagon está sendo pouco utilizado como um teste de resposta do GH. A arginina é um teste também que pode ser feito com meia grama por quilo endovenoso em 30 minutos, aí já você tem que fazer uma infusão contínua em 30 minutos, o pico de resposta é mais tardio, então tem que ficar uma infusão prolongada, isso complica porque demora o teste e os resultados não são melhores do que a insulina e a clonidina. A clonidina, por outro lado, é um teste bastante tranquilo, embora a gente sabe que é um alfa-bloqueador, quer dizer, ele pode induzir uma hipotensão, as crianças têm que ser acompanhadas, muitas vezes você corre um soro fisiológico junto, e se a criança já para prevenir uma hipotensão, e se porventura tiver hipotensão, se aumenta a velocidade de infusão para tentar não permitir essa hipotensão. O outro efeito adverso é sonolência, as crianças acabam dormindo durante o teste e a família fala que depois ela dormiu praticamente o dia todo em função da clonidina. Mas fora isso, é um exame tranquilo que a gente utiliza com bastante frequência. O uso do propranolol, que eu não tenho experiência nisso, por causa dos efeitos adversos, pode induzir broncoespasmo, e na verdade ele é para potencializar outros testes. Não sei se algum colega tem experiência nisso, quiser discutir no final, mas a gente não faz teste junto com o propranolol. Só para mostrar aqui um trabalho já, você vê que é bem antigo, 1977, quando se começou a medir IGF-1, que naquela época chamava-se motomedina C, só para mostrar aquilo que eu mostrei nos nossos resultados, os valores normais. Mas, à medida que você aumenta o intervalo de faixa etária, você vai aumentando o nível do IGF-1 e até adultos, depois ele começa a cair um pouquinho. Então, a interpretação disso depende essencialmente da idade da criança e também do grau de amadurecimento sexual timportâneo. O que é interessante na IGF-1, se a gente olhar essa primeira tabela do mesmo trabalho, lá de 77, do fundamento, você vê que acromegálicos têm o IGF lá em cima, déficit de GH e hipotiroidismo lá embaixo, e pessoas normais
no meio do tempo. Então, aparentemente, parece que é uma medida que separa muito bem indivíduos normais de hipotiroidismo. Nós vamos ver que não é bem assim. Esse outro figura à direita mostra que a dosagem de IGF-1, de somatomidina C, pode ser até utilizada como critério de avaliação de tratamento. Crianças estão sendo tratadas com GH, pode-se medir o IGF e ver se está atingindo um nível adequado para você não ter que mexer na dose do GH. Esse outro trabalho, publicado em 97, no Clinical Technology, no grupo sueco, eles analisam o nível de IGF-1 em crianças com déficit de GH, comparando com a secreção de GH pelo ITT, insulina. O que a gente vê nesse gráfico? Tem crianças, por exemplo, que responderam muito bem no ITT, você vê que subiu o GH, e o IGF-1 não subiu tanto. Por outro lado, tem crianças que o IGF-1 subiu muito e que não respondeu tanto o GH. Resumindo, se a gente tem um IGF-1 baixo, é indicativo, suspeita de que isso tem um déficit de GH. Mas se você tiver um IGF-1 nível normal ou nível elevado, ele não exclui déficit de GH, o que faz necessário que a gente utilize os testes de estímulo. Essa é a conclusão, tanto para adultos como para crianças. Essa é uma recomendação, então, de não se basear apenas no nível de IGF, e sim nos testes de estímulo. O teste de insulina, antes ele era demorado, podia fazer praticamente em 2 horas, depois 90 minutos. Quando em 2004 começaram a tentar diminuir o teste para 90 minutos, e hoje a gente está fazendo com 60 minutos, com coleta de 15 em 15 minutos. Por que encurtar isso? Se você analisar esse gráfico, você vê que a glicemia cai em questão de 15 minutos, já cai um nível bom, com 30 minutos já cai um pouquinho mais ainda, cai metade, diminuindo 50% do valor basal, em 30 minutos, e depois ele se recupera recupera ou o próprio mecanismo fisiológico de recuperação de hipoglicemia, que é até induzido pelo próprio GH, que faz parte desse processo, ou que alguém que está acompanhando o teste viu que a criança estava muito sintomática, estava com todos os sinais de hipoglicemia, e com a detecção da glicemia baixa, fez uma glicose endovenosa. Mas ele separa, dá para a gente perceber muito bem por esse teste, que com 60 minutos, com 45 minutos, você já tem um nível muito bom de GH em crianças normais. E com as crianças que têm déficit de GH, elas não vão responder nem a curto prazo, nem a longo prazo. Por isso a gente tem diminuído um pouco o teste, para a questão de conforto para a criança e para a família, tentar fazer esse teste em 1 hora. Bom, esse outro trabalho, publicado no Journal Pediatrics, em 97, ele está tentando prever os resultados de testes provocativos de GH baseados nos níveis de IGF-1. Olha que interessante, aqui nós estamos vendo, esse estudo ele fez tanto meninos quanto meninas separados, mas eu só coloquei dos meninos, porque é muito parecido com as meninas. Esse gráfico aqui nós estamos vendo, a parte de cima do gráfico são crianças que têm uma resposta normal de secreção de GH induzida pela hipoglicemia. E na parte de baixo são crianças com deficiência de GH. Essas curvas desenhadas são a variação do nível de IGF em função da idade da criança, e aqui plotado estão os valores de IGF que foram encontrados nessas crianças. Você percebe, se a gente dá uma olhada no gráfico, você vê que as crianças que têm déficit de GH têm IGF-1 mais baixo. Mas, por outro lado, nós temos crianças aqui que têm IGF-1. Você pega uma criança que tem déficit de GH, tem um IGF-1 de 400, está perfeitamente dentro do intervalo de crianças normais. Ou seja, IGF-1 normal não afasta déficit de GH. E a mesma coisa se você for analisar para o IGF-BP3, a proteína transportadora. Também, se a gente olhar os pontos dessas crianças, você vê que as crianças com déficit de GH têm o IGF-BP3 mais baixo do que crianças normais. Mas tem uma superposição muito grande de resultados que a gente não se sente seguro em dizer que uma criança não precisa de tratamento com GH se ele tiver um IGF-1, um IGF-BP3 dentro do range normal. Então, uma das conclusões é que um nível de IGF subnormal, especialmente um IGF-BP3 subnormal, ele é altamente preditivo de uma resposta também não normal aos testes provocativos. Por outro lado, um IGF normal ou um IGF-BP3 normal não vai excluir deficiência de GH. Então, a gente precisa compor
o raciocínio utilizando tanto a dosagem de IGF e GFP3 como os testes diagnósticos. Aqui, um outro teste que a gente utiliza com bastante frequência é o teste de clonidina. Isso aqui é um estudo também interessante, publicado em 2016, em que ele separa G1, esse grupo G1 são crianças normais, o G2 são crianças com baixa estatura constitucional, mas não tem déficit de GH, e G3 crianças com déficit de GH. Vamos analisar, que tem várias coisas, mas eu queria que vocês vissem essas crianças todas assim, ao redor de 10 anos, né, de 10 a 9 anos de idade, idade óssea um pouquinho atrasada, alguns, principalmente aqueles que têm déficit de GH, abaixo da média na altura, mas olha o que acontece com o pico de GH. A gente vê que atingiu 8 nanogramas por ml no pico em crianças normais, né, 9 aqui nessas crianças com baixa estatura constitucional, e mais déficit de GH, um nível de GH obtido com clonidina muito baixo. E a range, a diferença do pico pelo ITT, você vê que foi muito parecido entre essas crianças que são de baixa estatura constitucional versus crianças normais, quando você compara com déficit de GH. Se a gente for analisar agora outros testes como arginina e L-DOPA, você percebe que eles também funcionam como, de modo geral, separam. Você pega crianças com déficit de GH, tanto L-DOPA com arginina e combinação dos dois está baixo, quando você tem um déficit parcial meio que intermediário, e crianças que não têm nenhuma alteração endócrina como responsável pelo crescimento de níveis mais elevados. Mas a gente acaba não utilizando o teste de L-DOPA pela dificuldade, pelo tempo que demora e pelo desconforto para a criança. Esse trabalho que eu achei bastante interessante, publicado na Acta Pediátrica, de 93, é um trabalho antigo, mas ele é importante, é muito citado. Ele compara 5.473 testes com 9 estímulos farmacológicos. Só para a gente perceber que está o N do número de crianças em cada teste, para mostrar que qualquer um deles mantém uma resposta aqui de 10, 11, 12. Se você põe o propranolol, ele potencializa, mas a gente acaba não utilizando pela possibilidade de efeitos adversos, mesmo porque você consegue separar muito bem só com a dosagem do GH do pico. O teste de glucagon também ele dá resultado, vocês estão percebendo aqui, em média de seu padrão, um teste com 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutos, mas você vê que o pico de GH vai acontecer com 2 horas depois do glucagon. Quer dizer, um teste que dá enjoo, que a criança pode vomitar, ela tem que esperar 2 horas para você ter o pico, a gente acaba não utilizando com frequência, ficando mais utilizando clonidina e insulina. Vou mostrar agora um pouquinho para vocês a experiência nossa aqui no laboratório, na avaliação laboratorial de crianças com baixa estatura. Aqui é uma criança fazendo o teste numa sala isolada, com todos os cuidados aí necessários por causa da pandemia. Nós tivemos aqui, durante o início da pandemia, uma baixa procura de crianças para fazer o teste, em função do medo das famílias, mas depois a gente foi orientando, as crianças começaram a voltar mais ou menos para a escola, um dia vai, ou seja, começa a perceber que a vida tem que continuar, inclusive investigar as crianças, muita criança que estava com teste solicitado há muito tempo, que não vinha fazer, começou a fazer de novo. Então, a gente tem uma sala preparada para isso, e aqui fica a mãe do lado, o pai, acompanhando, e a criança fica aqui com uma veia pega. Nessa sala tem uma televisão, fica assistindo desenho, para se divertir lá um pouquinho, e é acompanhada o tempo todo com uma enfermeira e por médico. Esses nossos dados aqui, eu vou mostrar falando de nosso levantamento feito, deu de 657 crianças, 439 meninos e 218 meninas, só para aqui já dá para perceber como a preocupação maior com baixa estatura é muito mais com menino do que com menina. As mães falam, se ela ficar pequenininha, ela põe salto alto, puxa o cabelo para cima. Para os meninos já é uma preocupação. Então, você vê que 2/3 das crianças que procuram consulta com relação à baixa estatura são meninos. A faixa etária, essas crianças estão distribuídas por faixa etária, você percebe que a maior incidência aqui de procura é entre os 8 e os 11 anos, mais ou menos, embora a gente pode ter até umas crianças um pouquinho mais novas, mas essa aqui é a faixa que as famílias começam a ficar um pouco mais preocupadas, porque começam a comparar as crianças com os coleguinhas de escola e começam a perceber
que a criança está realmente abaixo da média. Eu fiz uma análise aqui do teste de clonidina, esse aqui é um teste do GH com clonidina, são 558 testes. Nós consideramos como resposta normal quando o GH passa de 5 em qualquer tempo do dosado, e com o teste de GH com nenhum dos tempos atingiu 5. As dosagens de GH no teste com clonidina são de 30 a 30 minutos até 2 horas, e vocês percebem como separa muito bem. Aqui dá para a gente perceber que as crianças normais, que foram 433 que fizeram o teste, você vê que muita criança vai no pediatra por baixa estatura, o pediatra investiga, obviamente, para tentar afastar uma doença hormonal, endocrinológica, e, felizmente, a maioria, aqui, 4/5 dessa amostra, tem uma resposta perfeitamente normal. Agora, já encontramos 115 crianças com déficit de GH na clonidina. O teste com hipoglicemia, obviamente, pela complicação, pela dificuldade de fazer, nós temos um número menor de casos, 209, nós levantamos aqui a nossa casuística de GH induzido pela insulina. Aqui estou mostrando a curva de queda de glicemia, tanto nas crianças com déficit de GH, como nas crianças sem déficit de GH, considerando o mesmo resultado aqui, o GH no mínimo de 5 nanogramas por ml. Você vê que a queda de glicose foi muito parecida nos dois grupos, atingindo praticamente os mesmos resultados, e teve uma recuperação. Obviamente, muitas crianças com déficit de GH, essa recuperação foi obtida por infusão de glicose 25%, uma ampola de 10 ml, às vezes precisa de 2 ou 3 ampolas de glicose para recuperar a hipoglicemia. Mas você vê que termina o teste, todas as crianças com glicemia dentro do intervalo normal e vão para casa felizes e contentes que já terminaram de fazer o teste. Se a gente for analisar agora o nível de resposta do GH, eu mostrei que isso aqui era a queda da glicemia, caiu nos dois grupos do mesmo modo. Mas a gente vê que naquelas crianças com déficit de GH, obviamente, por definição, a gente considera quando não passa de 5, você vê que 110 crianças tiveram um GH que não passou nem de 2. Então, nós temos tipicamente um déficit de GH no teste com ITT. Ao passo que as crianças que deveriam passar de 5, muitas vezes chegam a 8, 9, 10, isso aqui como média, mas o desvio padrão pode chegar até 12, 14 de GH nessa amostra. As crianças que não responderam de GH à insulina, nós vamos analisar como que tinha sido o resultado com o teste de clonidina. Então, 110 crianças que não tiveram resposta por hipoglicemia, 25 fizeram o teste com clonidina depois. E todos eles não responderam também, ou seja, existe uma concordância muito grande entre quando você tem um déficit de GH obtido por estímulo com hipoglicemia, eles se comparam muito quando você analisa com clonidina. Então, essa exigência da Secretaria de Saúde para fornecer o GH, ter 2 testes, na maioria das vezes, você vê que com um teste só você já consegue fazer e a concordância entre eles é muito grande. O que complica um pouco é quando a gente começa a analisar as dosagens de GF1 e GFBP3 segundo o resultado da resposta de GH e hipoglicemia. Então, o que nós fizemos no levantamento aqui, você vê, eu peguei tanto analisei a dosagem de GF1 e de GFBP3 em crianças com déficit de GH e sem déficit de GH. Você vê que o valor médio de GF1 nas crianças com déficit de GH, quando não respondeu ao ITT e clonidina, foi 204, mais ou menos 120. E que sem déficit de GH foi 210, mais ou menos 119. Ou seja, extremamente parecido esse range de superposição de dados de IGF. Quando você analisa IGF-BP3, é a mesma coisa. Quando você tem crianças com déficit de GH ou sem déficit de GH, o nível de IGF-BP3 é muito parecido. Então, isso reforça aquela ideia. Se você tem um nível de IGF-1 baixo, isso sugere déficit de GH. Mas um nível de GH normal ou até elevado não afasta déficit de GH. É necessário que sejam feitos os testes provocativos. Eu estou terminando essa minha fala, falando para vocês agora aqui, uma conclusão, que a baixa estatura é uma queixa frequente para o pediatra. Inúmeras são as causas de encontrar uma criança com baixa estatura.
que, embora fatores hormonais não estão entre as causas mais frequentes de baixa estatura, essa eventual causa precisa ser excluída, porque o tratamento é completamente diferente de você tratar uma criança desnutrida ou que tem uma outra doença que está influindo no déficit estatural. Os níveis de IGF-1 e IGF-93 podem ser utilizados como screening, mas, se você tem evidência muito importante de que essa criança tem déficit de GH, deve ser feita uma avaliação com teste de estímulo. Os testes de estímulo, nós temos mais experiência, são o teste de clonidina e hipoglicemia insulínica, que são já os mais utilizados e que servem perfeitamente com essa finalidade. Os eventos adversos dos testes de estímulo ocorrem mais frequentemente em crianças de menor idade. A mesma clonidina, a criança que vai tomar uma dose de clonidina corrigida por peso, por superfície corporal, a chance de uma hipotensão é grande e a chance de hipoglicemia com a insulina é maior ainda. Então, a gente tem um pouco de cuidado quando você tem uma criança de muito baixo peso, muito baixa idade, e também a gente sabe, embora exista toda essa pressão da família, do próprio médico, de fazer o diagnóstico muito cedo talvez não antecipe o tratamento. Então, talvez valha a pena esperar um pouquinho mais, essa criança ganhar um pouquinho mais de peso para diminuir a chance de um efeito adverso importante. Você tem uma convulsão por hipoglicemia durante um teste de insulina, é um evento bastante traumático para a família e para todo mundo. Os níveis de GH que não atingem o valor mínimo de 5 nanogramas por ml são indicativos de déficit de GH. Houve muita discussão qual que seria o cutoff, qual que seria o limite de GH no teste de estímulo, já teve 10, teve 7, teve 5. Agora, a maioria das sociedades médicas, inclusive a SBEM, utiliza o critério de uma resposta mínima de 5 nanogramas por ml nos testes de estímulo. Com isso, eu termino aqui a minha exposição e, obviamente, estou aqui à disposição para a gente discutir um pouquinho sobre essa experiência de avaliar crianças com baixa estatura. Muito obrigado. Queria agradecer aí ao Dr. Marcos, uma excelente explicação de como avaliar a criança com baixa estatura. Eu acho, só complementando algumas coisas, né? O teste de avaliação da criança com baixa estatura é um teste muito legal de ser feito, porque nós temos tempo hábil para fazer o diagnóstico e tratar sem correria. E, apesar de todos os esforços, nós tivemos uma demanda desses testes. Então, eu queria aproveitar, inclusive, em dizer que, com a inauguração da nossa unidade na Unicamp, reinauguração da nossa unidade na Unicamp, nós vamos fazer um esforço aí para ampliar a agenda de testes naquela unidade e aqui na unidade do Cambuí. Mas o que eu queria comentar dessa aula é que nós temos uma preocupação muito grande com a segurança do paciente, né? E frequentemente o Dr. Marcos brinca que o teste foi com aventura ou sem aventura. Eu queria chamar a atenção para aquele gráfico em que nós verificamos níveis de glicemia em torno de 50. Aquela glicemia é uma glicemia média daquele período. Tem crianças que chegam a nível de glicemia mais baixo ainda. 30, já chegou. Então, é importante se ponderar qual criança deve ser indicada para o teste, mas que é imprescindível fazer o diagnóstico. E, em considerando os critérios do Ministério, se ela tiver algumas características, talvez o teste de clonidina cumpra o papel para conseguir pegar o GH na farmácia de alto custo. Então, dessa forma, eu gostaria muito que esse encontro fosse pessoal, para a gente dividir experiência com os clínicos e por aí afora, para a gente comparar esses 10 anos de experiência que nós compilamos aí na aula do Dr. Marcos. E, nesse meio tempo, eu gostaria de abrir a todos, quem quiser fazer pergunta, e até mesmo iniciar uma pergunta para o Dr. Marcos, para perguntar como que a gente faz a avaliação de baixa estatura no paciente diabético. Você sabe que esse é um problema complicado, porque a gente tem muitas vezes uma criança com diabetes tipo 1
que tem uma baixa estatura, até muitas vezes por causa do próprio diabetes. Mas isso é uma preocupação que está aparecendo com frequência aqui, a gente já teve isso. E eu vou ter que injetar insulina numa criança que eu espero que seja uma glicemia boa no início do teste. E a gente sabe que criança com diabetes tipo 1, com jejum, a gente começou o teste às 7 horas da manhã. Esse é o horário marcado para fazer o ITD, das 7 às 8 que corresponde. Que é um horário que as mães de crianças com diabetes ficam muito preocupadas. Porque ela toma insulina base no dia anterior e, obviamente, está com risco pelo fato de estar sem comer, de fazer uma hipoglicemia. Além do mais, a mãe já dá uma insulina de direção ultra rápida e endovenosa. Quer dizer, essa é uma preocupação. Mas a gente tranquiliza, já fizemos crianças diabéticas, a gente tem que tranquilizar a família, dizer que está sendo acompanhada, que estamos monitorizando, que vamos ser, é importante para o pediatra que pediu o exame, afastar que ele tem déficit de apetite, porque o tratamento vai ser completamente diferente. Quer dizer, se você tem uma criança que tem déficit de GA, a única chance de ela crescer é tratar com GA. Então, a família tem que estar segura que nós estamos preocupados, na verdade, sem arriscar a criança, mas no sentido de fazer um diagnóstico. Estou dando uma olhada agora aqui no chat, para ver se alguém mandou alguma pergunta. Alguém? Vai ficar gravado no site, né? Sim, a gente vai mandar o link para todos que fizerem inscrição e puder assistir a aula, né? E vamos divulgar nas redes sociais e futuramente no nosso site, na seção do Encontro com o Especialista. Veio uma pergunta aqui para mim a respeito de realizar o teste de clonidina e de insulina, com quanto tempo de intervalo deve ser feito para evitar risco da criança? Olha, o teste de insulina, que dura ali 1 hora, mas a insulina, vocês sabem que a insulina pode ter um efeito um pouquinho mais prolongado, eu recomendo à família que no período da tarde a criança não é normal, ela pode ir para a aula, não tem nenhum problema. O teste com clonidina já é um teste que a criança muitas vezes fica muito sonolenta no teste. Então, se for assim, primeiro fazer a insulina, 2 e 2, acho que é tranquilo demais para ela fazer com clonidina. Mas se for ao contrário, fazer primeiro clonidina, eu acho que ele devia dar um tempinho um pouquinho maior para essa criança, porque ela é muito sonolenta. Sem considerar a quantidade de sangue que a gente vai ter que tirar, né? Porque você vai ter que tirar um volume, embora amostras são pequenas, poucas dosagens, mas o que a gente vê com muita frequência já aproveita, já que vai fazer o teste, aproveita e faz outros exames também, né? Então, já olha uma quantidade um pouquinho maior de volume de sangue, uma criança de baixo peso, magrinha, pequenininha, isso é um pouco preocupante. Então, eu acho que pelo menos uma semana de intervalo ficaria mais sossegado no teste. Tá. Eu acredito que a gente chegou ao fim do nosso encontro. Queria agradecer a todo mundo que participou. A gente vai continuar com a nossa agenda esse ano, divulgando todos os temas nas mídias sociais, no nosso site. Nós temos um canal aberto para as dúvidas aí pelo e-mail do marketing do SAC. E estamos à disposição pelo telefone também para todos os colegas. Eu agradeço bastante a disposição do Marcos, uma quinta-feira, a todos que assistiram a nossa aula e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, foi um prazer, fiquei muito satisfeito falando desse assunto, que é um assunto que me interessa bastante e que eu acho importante que a gente discuta bastante como avaliar uma criança com baixa estatura. Muito obrigado, boa noite a todos.